Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a execução das emendas parlamentares até que sejam estabelecidas regras de transparência. Foi importante essa intervenção do Supremo para trazer o que nós podemos chamar assim, de um freio de arrumação, né? Um basta numa situação que chegou a um descalabro. Para o professor Rodrigo Ribeiro de Souza, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, o avanço do Congresso Nacional sobre o orçamento federal inviabiliza a execução de políticas públicas essenciais. A previsão é que o volume de recursos com as emendas ultrapasse os 50 bilhões de reais em 2024. A verba, comparando com 2005, quando começou com Eduardo Cunha esse processo, né, de criação de mecanismos para tornar as emendas impositivas, comparando com hoje, essa verba aumentou 11 vezes. E isso inviabiliza qualquer política pública. Por quê? A política pública ela tem na sua natureza a necessidade de planejamento. E é por isso que ela é formulada eventualmente pelo Legislativo, tem a participação de todos os poderes, da sociedade civil, mas ela é executada pelo Poder Executivo, porque é quem tem os dados, quem tem condição de identificar o todo, né? O que aconteceu no Brasil foi que houve, né, na dinâmica do nosso presidencialismo, como ele foi concebido na Constituição, houve a formação do chamado presidencialismo de coalizão, né, em que o governo ele busca a maioria no Congresso Nacional para poder governar. Isso deu certo enquanto o presidencialismo de coalizão foi sendo bem manejado pelos titulares do Poder Executivo, ou seja, os presidentes da República em especial, né? Principalmente a partir do segundo governo Dilma, e no governo Temer, o Legislativo foi avançando sobre o orçamento da União, né? Então, ainda quando era presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha, ele conseguiu aprovar um aumento substancial, né, era cerca de 1,1% da receita corrente líquida das verbas para emenda parlamentar. E ele aprovou um aumento, mas ainda não tinha conseguido aprovar o chamado orçamento impositivo. Quando o Rodrigo Maia assumiu a presidência da Câmara, né, dos Deputados, surgiu aí a figura do orçamento impositivo. Se fala muito hoje que o governo atual não sabe articular politicamente, né? E se coloca, identifica um ministro ou outro, fala, troca articulação política, acusa um ou outro. Mas o fato é que o mecanismo das emendas praticamente impediu que essa articulação fosse feita conforme ela era feita no presidencialismo de coalizão lá no seu início. Essas trocas, que ficaram rotuladas, muitas delas como toma lá da cá, também, muitas delas não tão republicanas, né, geraram um questionamento que fez, por exemplo, com que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, fizesse uma campanha baseada no fim do toma lá da cá. E ele se viu com um problema quando ele, de fato, assumiu a presidência da República, porque como fazer essa negociação? Ele tinha ali um ministério que ele tinha que compor, mas não queria compor, não queria dizer que estava compondo com políticos tradicionais, e esses políticos tradicionais precisavam participar no governo. E aí que foi criado, então, entre todas as excrescências, a maior excrescência de todas, né, que foi a chamada emenda de relator geral do orçamento, né, a chamada RP9, que foi apelidada pela imprensa de orçamento secreto. Justamente como o Bolsonaro, ele não queria vir a público dizer que ele estava negociando e estava conversando com os parlamentares, o presidente da Câmara, na época, né, o Rodrigo Maia, depois o Arthur Lira, mas principalmente o Arthur Lira, viabilizou essa prática de não dizer o nome do parlamentar que estava fazendo a indicação. Então ficava lá na rubrica geral como se fosse do relator geral do orçamento, né, mas tinha uma planilhinha lá que só o presidente da Câmara e alguém do Executivo sabia quem fez aquela indicação de verba. Então isso é algo absolutamente contrário aos valores de transparência, rastreabilidade das emendas, né? Que deve pautar a discussão toda sobre o orçamento, né? Mas outros instrumentos foram sendo criados, né, para tentar manter esse poder do Congresso. E aí que vieram as chamadas emendas PIX. As emendas PIX, na verdade, são emendas fundo a fundo.
E o problema é que não há nenhuma rastreabilidade dessa transferência, né? Porque, como vai de um fundo e chega para um outro fundo, chegou um recurso que vai ser usado nas finalidades institucionais daquele fundo. Então, é uma porta aberta para todo tipo de mal feito, para todo tipo de fraude, né?